Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 He come according to the Word. Now, do you believe that God spoke through the prophets that Messiah would come in a certain way? It's too bad we haven't got about another hour. We could go through and explain how it was. Ele veio de acordo com a palavra. Agora, você crê que Deus falou através dos profetas que aquele Messias viria de certa maneira? É mesmo uma pena que não tenhamos cerca de mais uma hora em que pudéssemos ver isso ali e explicar como foi, está vendo? We all know how it was, or most of us, how God said He would come and how thou, Bethlehem of Judea, art thou the least amongst them, all down through there, and how He would do, and what He would do. See? Todos sabemos como foi. Entretanto, a maioria de nós, como Deus disse que Ele viria e como que tu, Belém, terra da Judéia, não és a menor entre e o tempo todo lá, e como Ele faria e o que Ele faria. Está vendo? And yet, He was so simple to those great scholars that got it so mixed up till they missed it. But you know Jesus didn't come contrary to the Word. E ainda assim, ele foi tão simples, a ponto daqueles grandes eruditos confundirem tanto isso que falharam em ver. Mas vocês sabem que Jesus não veio de modo contrário à palavra. He come according to the Word, but contrary to their interpretation. See? He taught things that was against their ecclesiastical training about Him. Ele veio de acordo com a palavra, mas de modo contrário à interpretação deles, está vendo? Ele ensinou coisas que eram contra o treinamento eclesiástico deles a seu respeito. Now they said, for instance, when Messiah comes, certainly He'll come up to the temple and say, Caiaphas, or ever who's high priest, I have arrived. He'll come with the 10 million angels salute. Agora eles diziam, pois, por exemplo, quando o Messias vier, certamente ele subirá ao templo e dirá, Caifás, ou quem quer que seja o sumo sacerdote, cheguei. Ele virá com uma saudação de 10 milhões de anjos. God will say, all right, fellows down there, you're really a mighty church, you're my people. I'm going to turn the crank here and let the corridors of heaven down. Deus dirá, muito bem, companheiros, aí embaixo vocês são realmente uma poderosa igreja. Vocês são o meu povo. Vou girar a manivela aqui e baixar os corredores do céu. I'm sending the Messiah to you this morning. I'll let it land right out there in the yard. And all the people get around and say, Dr. So-and-so, you and Dr. So-and-so, you all can stand at the head to greet Him first, you see? Estou lhes enviando o Messias esta manhã. Vou deixá-los descer bem aí no pátio e todo o povo fique em volta. Diria, Doutor Fulano, você e o Doutor Cicrano, todos vocês podem ficar na frente para saudá-lo primeiro, veja. Well, that's perhaps something like you're thinking today. I know it sounds a little rational, but I'm trying to make a point. Agora isso talvez seja parecido com o que estão pensando hoje. Agora eu sei que parece um pouco ilógico, mas eu não estou salientando um ponto. And
And that's the way it's going to be. And if it don't come that way, it's not right. It's an antichrist. If it don't come just that way, it's an antichrist. You see? So it won't be. E aí é dessa maneira que vai ser. E se não vier dessa maneira, não é certo. É um anticristo, está vendo? Se não vier exatamente dessa maneira, é um anticristo, veja, de modo que não será. And so then then the next thing comes down will be about a 10 million angels salute with their bands. E assim então haverá Então, a próxima coisa a descer será a saudação de cerca de 10 milhões de anjos com suas bandas. And they'll land out there in the yard where Solomon built the temple, and all up and down through here with this holy place where saints and sages had died, and so forth. E eles pousarão lá no pátio onde Salomão construiu o templo e, por aqui tudo, nesse santo lugar onde santos e sábios morreram, e assim por diante. Yes, Jesus said, you hypocrites, you sons of the devil. Said you garnished the tombs of the prophets and your fathers put them in there. That's right. Right. Sim, Jesus disse, hipócritas, filhos do diabo, disse, vós adornais os sepulcros dos profetas e vossos pais os colocaram lá dentro. Isso mesmo, isso mesmo. How many righteous men and prophets are sent to you and still you slayed every one of them, see? But what did he call righteous? Them what they call fanatics and cranks. Yes. There they thought it would come that way. Está vendo? Quantos justos e profetas foram enviados, e ainda assim matastes cada um deles. Está vendo? Mas o que ele chamaria justos, então? O que eles chamam fanáticos e rabugentos? Sim. Lá eles pensaram que isso viria dessa maneira. But when he come in a stable, born of a virgin, with just a common carpenter for a foster father and a little unknown girl. Mas quando ele veio num estábulo, nascido de uma virgem, com apenas um carpinteiro comum como padrasto e uma mocinha desconhecida. See, not the high priest's daughter or what more. He come as from a little lady that lived down in a little old mean country called Nazareth. Veja, não a filha do sumo sacerdote ou outras mais. Ele veio como de uma jovem dama que morava lá na regiãozinha mal afamada chamada Nazaré. And just a common widower. His wife was dead. He had some children, Joseph. And she was engaged. E apenas um viúvo comum, sua esposa tinha morrido. Ele tinha alguns filhos, José, e ela estava noiva. And then he come with a black name to begin with. They said he was illegitimately born. Oh my, that hit their polish too hard. E então ele veio com um nome infame para começar. Diziam que ele nasceu ilegitimamente. Oh, que coisa! Isso foi um golpe duro demais para o requinte deles, está vendo? Their educational ethics could not swallow that. Their interpretation of the Scriptures know nothing about that, but yet it was so. Thus saith the Lord. Hallelujah, Lord. Oh, my. Suas éticas educacionais não puderam engolir isso. Sua interpretação das Escrituras não sabia nada acerca disso, mas ainda assim era o assim diz o Senhor. Oh, que coisa! Shivers me to think it. And to see the same thing reoccurring again. God cannot change. Pensar nisso me dá arrepios e ver a mesma coisa acontecendo de novo. Deus não pode mudar. That's already 12, but shall I stop or just think he's just sit still just a little bit, see? Já é meio-dia. Poderiam vocês, devo parar ou apenas obrigado? Fiquem sentados só mais um pouquinho. Vejam. Now, I'm basing something here for our message coming, see? And I'll try to let you out just quickly, maybe next 10 or 15 minutes if we can. God bless you. Agora estou lançando a base aqui para uma mensagem futura. Vejam, eu vou tentar liberá-los bem rapidamente, talvez dentro de 10 ou 15 minutos, se eu puder. Deus os abençoe. Notice, now, you're so simple that it just missed the mark for them, but it hit God's mark. See?
It hit the word. He come just exactly the way he said. But their interpretation of it was wrong. Notem agora, foi tão simples que isto, para eles, simplesmente não acertou o alvo, mas acertou o alvo de Deus. Vejam, acertou a palavra. Ele veio exatamente da maneira que ele disse, mas sua interpretação disto estava errada. The interpretation of the deliverer in Moses' time was wrong. The interpretation of the time of Noah was wrong. See? But God comes according to His Word. A interpretação do libertador no tempo de Moisés estava errada. A interpretação no tempo de Noé estava errada. Vejam, mas Deus vem de acordo com a sua palavra. And then Jesus came and He taught things that was contrary. If thou be the Messiah, do such and such, you see. E então Jesus veio, e ele ensinou coisas que eram contrárias. Se és o Messias, faze tal e tal. Veja. If thou be, come off the cross and show it to us now. See, but God don't clown for people. God just does the things that's pleasing and right. Se és, desce da cruz e mostra-nos agora, está vendo? Mas Deus não faz palhaçadas para as pessoas. Deus somente faz as coisas que são agradáveis e certas. They thought such a one would certainly have to come with a great salute of angels, but he come by a stable. Eles achavam que tal pessoa certamente teria de vir com uma grande escolta de anjos, mas ele veio por um estábulo. And to their own polished ethics, it was ridiculous for an ordinary human being to think that Almighty God, the great mighty Jehovah who owned the earth and created the whole thing, couldn't fix a place for his own child to be born. Better than some cow born over a manure pile. E para suas próprias éticas requintadas, era ridículo para um ser humano comum achar que o Deus Todo-Poderoso, o grande e poderoso Jeová, que possuía a terra e criara tudo, não pudessem preparar um lugar melhor para seu próprio filho nascer do que em um estábulo de vacas, em cima de um monte de esterco. How could there see? What was it? God. In simplicity. That's what made him so great. See, the ethics of education cannot belittle itself like that. See? It cannot stand it. But God is so great that He brought Himself down to that, not even of clothes to put on His own child. Think of it. Como poderia, está vendo? Que foi isto? Deus em simplicidade. Foi isso o que o tornou tão grande. Veja, as éticas da educação não podem se menosprezar assim. Veja, não podem suportar isto. Mas Deus é tão grande que se rebaixou a esse ponto. Nem roupas para vestir seu próprio filho. Pense nisto. And the world, there was no room in the inn, and he went into a cow stable, a little ledge, a little cave like back in the side of a hill, and there upon a straw bed came the Son of God. Oh, that was a lot different from meeting up there. E o mundo, não havia lugar na estalagem, e ele entrou num estábulo, uma pequena saliência de pedra, como uma pequena caverna lá na encosta de um morro. E aí, sobre uma cama de palha, veio o Filho de Deus. Oh, isso foi muito diferente de se encontrar lá em cima. And his mother was, to be mother, she was found to be mother, months before they was even engaged to be married or even married. E sua mãe estava para ser mãe. Constatou-se que ela estava para ser mãe, meses antes de até estarem noivos para se casarem ou de até estarem casados. Está vendo? She was to be mother, and the people saw it, and they know that it was this the way. And Mary, in her own heart, she knew what was going on. Ela estava para ser mãe, e as pessoas viram isso, e sabiam que era dessa maneira. E Maria, em seu próprio coração, ela sabia o que estava acontecendo. And Joseph didn't understand, but the angel of the Lord came to him by night, saying, Joseph, you're a son of David.
take unto you, marry your wife, for that's not nothing bad, but that is of the Holy Ghost. That settled it. E José não entendeu, mas o anjo do Senhor veio a ele de noite dizendo, José, tu és um filho de Davi. Não temas receber a Maria, tua mulher, porque isso não é nada ruim, mas é do Espírito Santo. Isso resolveu o assunto. The man Joseph, with such connection with God, that God could speak to him. O homem José com tal ligação com Deus que Deus podia falar com ele. But today we get our ecclesiastical jacket so drawn around us that nothing can speak to us outside of the ecclesiastical group that we belong to. Mas hoje apertamos tanto nossas jaquetas eclesiásticas em torno de nós que nada pode nos falar fora do grupo eclesiástico a que pertencemos. I don't want to get harsh or radical, so I'll leave that alone right there. Notice, but you understand what I mean. Não quero ser rude ou radical, assim deixarei isso aí mesmo, note. Mas você compreende o que quero dizer. Notice, the stable was ridiculous for them. The polish, we don't even have no record where he ever attended one day of school. And yet at the age of 12 years old, a simple boy confounded the priest and the simple body. Note, um estábulo era ridículo para eles, os refinados. Nem temos registro de que ele tenha frequentado escola por um dia. E ainda assim, com a idade de 12 anos, um menino simples confundiu os sacerdotes do templo por seu ensino. Oh, my. What was it? God hiding himself. I feel pretty religious right now. God hiding himself in a barn. Oh, que coisa! Que foi isto? Deus ocultando-se! Sinto-me um tanto religioso neste momento. Deus ocultando-se num estábulo. God hiding himself in a little child. See? Watch this go to display after a while, though. See? Deus ocultando-se numa criancinha. Está vendo? Observe. Todavia ia se manifestar depois de um tempo. Veja. He had to, where he went on the streets, the parents no doubt would talk and say, don't play with that kid. Don't have nothing to do with him. Ele tinha de fazer assim. Quando ele ia para as ruas, os pais, sem dúvida, falavam e diziam, não brinquem com aquele menino, não tenham nada a ver com ele. His mother's nothing but a common prostitute, see? The father and mother, the baby was born before they were actually married. She was to be mother. Have nothing to do with it. Sua mãe não passa de uma prostituta vulgar, vejam. E o pai e a mãe, o bebê nasceu antes que eles estivessem realmente casados. Ela estava para ser mãe. Não tenham nada a ver com isto. What Mary thought, but all together, no matter what the outside thought, she pondered all these things. They hid it in their heart. They know they couldn't say nothing about against it. O que Maria pensava. Mas com tudo isto, não importava o que os de fora pensavam. Ela ponderava todas estas coisas. Eles ocultavam isto no coração. Eles sabiam. Eles não podiam dizer nada de ruim contra isto. God speaks to his man sometimes and say, hold your peace, don't say nothing about it. Deus fala ao seu homem às vezes diz, fique quieto, não diga nada sobre o assunto. I've had people in my meeting say, well, if you be a servant of Christ, you know this is going on there. Já houve pessoas em minhas reuniões que disseram, bem, se é um servo de Deus, você sabe que isso está acontecendo por lá. Sure I know it's going on. But what are you going to do when he says, hold your peace? Don't say nothing about it. Claro, eu sabia o que estava acontecendo. Mas então, o que você vai fazer quando ele diz, fique quieto, não diga nada a respeito? Took some men and they showed him on a book. Something spoke years ago. I said, well, I couldn't understand. I said, you see there? Here it was back there, got it dated and everything what happened back there. Levei alguns homens o outro dia e lhes mostrei num livro. Algo falou anos atrás, eu disse. Bem, não consegui entender. Eu disse, está vendo aí? Aqui atrás estava datado e tudo mais, quando aconteceu naquela época.
Muitas pessoas o tinham visto ali no livro. Eu disse, acontecerá que isso será deste jeito e daquele jeito. I said, well, why didn't you say something about that? It had to be that way. Disse, bem, por que o irmão não disse algo sobre isto? Tinha de ser dessa maneira. Está vendo? And Joseph knows different. He knowed who that baby belonged to. Mary knowed who it belonged to. Jesus knowed who his father was. What did he say? I must be about my father's business. E José sabia que era. Ele sabia a quem aquele bebê pertencia. Maria sabia a quem ele pertencia. Jesus sabia quem era seu pai. Que ele disse, convém-me tratar nos negócios de meu pai. Not sawing wood and making a door, but about his father's business. Amen. Não serrando madeira e fazendo uma porta, mas tratando dos negócios de seu pai. Amém. Said that to his mother. Can't you understand that it's time for me to be about my father's business? Disse isso à sua mãe. Não podes compreender que é tempo de eu estar tratando dos negócios de meu pai? Now they thought this little cracked up child, any illegitimate child, is kind of an odd, curious thing anyhow, and there you are, see? But God hiding himself, listen, God hiding himself in what was thought of the world as filth, corruption, illegitimate. Agora eles pensaram, este menininho desvairado, qualquer filho ilegítimo de uma forma ou de outra, é uma coisa um tanto esquisita e curiosa. E aí está, veja, mas Deus ocultando-se. Escute, Deus ocultando-se no que era considerado pelo mundo como imundície, corrupção, ilegítimo. Look, God hides himself in the corruption of a dead seed to bring forth life. Do you get it? Vejam, Deus se oculta na corrupção de uma semente morta para produzir vida. Estão vendo? Vocês compreendem? God hides himself in a simple little washwoman. An ordinary man with his dinner under his arm, kiss his wife and children goodbye and go out there and maybe hide himself in that man to do something that an archbishop would know nothing about. Deus se oculta numa simples e pequena lavadeira, ou num homem comum com seu almoço debaixo do braço, despede-se da esposa e filhos com um beijo, e lá se vai. E quem sabe se oculte naquele homem para fazer algo que o arcebispo nada saberia a respeito. Está vendo? You don't hear him blowing no horns and send it out. God just gets glory, that's all. The simple hear it and are glad. Você não o ouve tocar buzina e enviar isso. Deus, somente recebe glória, é tudo. Os simples ouvem e se alegram. Vejam. Now, God was hiding himself in the simplicity of a baby. Hiding himself in the simplicity of a common family. God. Agora, Deus estava se ocultando na simplicidade de um bebê. Ocultando-se na simplicidade de uma família comum. Deus. And the ecclesiastics and the great man, the mind, the genius, and all of them, the Herods and so forth of that day, and the Neros, and they all overlooked it. God hiding in simplicity. E os eclesiásticos e os grandes homens, a mente, o gênio, e todos eles, e os Herodes, e assim por diante daquele dia, e os Neros, e todos eles deixaram passar por alto. Deus ocultando-se em simplicidade. Now quickly, John the Baptist, in Isaiah 40, we could get it if you want to, Malachi 3, you mark it down if you want to, Isaiah 40, speaking peace to the, as it is. Maybe it might be good that I would read it right here if you got that much time, just for a minute. Agora, rapidamente, João Batista em Isaías 40, poderíamos tomá-lo se quiserem. Malaquias 3, inteiros, sim, anotem esse se quiserem. Isaías 40, inteiros, vocês sabem, falando de paz como é. Talvez poderia ser bom se eu lesse aqui mesmo, se vocês têm esse tanto de tempo. Façamos isso só por um minuto. We'll turn over here in the book of Isaiah, the 40th chapter, and read here and just see what he says about this now. Look here.
Comfort ye my people. Now remember, this is 712 years. Look at the heading on there, see? 712 years before he's born. Here's a prophet speaking of him. Abriremos aqui no livro de Isaías, no capítulo 40, e leremos aqui, e somente veremos o que ele diz acerca disso agora. Vejam aqui. Consolai, consolai o meu povo. Agora lembrem-se, isso foi 712 anos. Olhem no título aí, vejam. 712 anos antes que ele nascesse. Aqui está um profeta falando dele. Comfort ye my people, saith the Lord. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Speak ye comfortable words to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned, for she has received the Lord's hand double for all of her sins. Falai palavras benignas a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro a mão do Senhor por todos os seus pecados. The voice of him crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight his path. In the desert a highway for our God. Voz do que, clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o seu caminho no ermo, vereda a nosso Deus. And every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be made straight, and the rough shall be made plain. E todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero será aplainado. What a man that was to be. See? Oh, que coisa, que coisa. Que homem havia de ser este, está vendo? Now, turn over to Malachi with me. The last book of the last of the prophets in the Old Testament. Now, and in Malachi, listen here. Agora, abra em Malaquias comigo, no último livro o último dos profetas no Antigo Testamento. Agora, em Malaquias, escute aqui. Malachi picks it up just at the end time, so they be sure not to forget it. Malachi, the 3rd chapter. Malaquias percebe isso exatamente no tempo do fim, para que você se assegure de não esquecer. Malaquias, capítulo 3. Behold, I'll send my messenger, and he shall prepare the way before me, and the Lord whom you seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant who you delight in. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Still speaking of John. Send my messenger before me to prepare the way. Jesus spoke up in Matthew 11:10. That if you can receive it, that's who was spoken of. Behold, I send my messenger before my face. See? Ainda falando de João, envio o meu anjo diante de mim para preparar o caminho. Jesus falou disto em Mateus 11:10. Disse, se podeis receber isto, esse é aquele de quem foi falado. Eis que diante da minha face envio o meu anjo. Está vendo? That's right. Now, how was spoke? When it had been for 700 years, there was to be a forerunner come before the Messiah. But when he came on the scene in such simplicity, they missed him. They missed him. Isso mesmo. Agora, como tudo isto falou, quando esteve por 700 anos, havia de vir um precursor antes do Messias. Mas quando ele entrou em cena em tal simplicidade, eles falharam em vê-lo. Remember, he was a priest's son. Well, look how ridiculous that was for him not to follow the office of his father. Go back to the seminary. But his job was too important. Lembre-se, ele era filho de sacerdote. Bem, veja, quão ridículo foi ele não seguir o ofício de seu pai, ir para o seminário. Mas seu trabalho era importante demais. At 9 years old, he went into the wilderness. And he came out preaching. They missed it. He was so simple, too simple, for their high-polished education to believe such a one. Aos 9 anos, ele foi para o deserto, e ele saiu pregando. Eles falharam em ver isso. Ele era tão simples, simples demais para a educação altamente refinada deles crer em tal pessoa. They thought when
man come, how about all the high places will be made low? All the low places be made high. All the rough places be made plain. David saw it and said the mountains skip like little rams and the leaves clap their hands. Eles pensavam que, quando este homem viesse, que me diz de todos os lugares elevados serão abatidos e os lugares baixos serão elevados, todos os lugares ásperos serão aplanados. Davi viu isso e disse, os montes saltaram como cordeirinhos e as folhas bateram palmas. What did it happen? An old whiskered guy like that with no education at all, with a piece of sheepskin wrapped around him, came stumbling out of the wilderness of Judea saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. O que isto aconteceu? Um indivíduo velho e barbudo com aquele sem absolutamente nenhuma instrução, com um pedaço de pele de ovelha enrolado nele, saiu tropeçando do deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. And you bunch of snakes, don't you think to say I belong to a certain organization? God's able these stones to rise children of Abraham. E vós, bando de serpentes, não pensem em dizer eu pertenço a certa organização. Mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Que coisa. Well, that's not him, man. We know that's not him. But it was him. He's making the path clean. See, there's when the rough places is made plain. There's where the high places is brought down. Bem, esse não é ele lá. Sabemos que não é ele. Mas era ele. Veja, ele estava limpando o caminho, está vendo? Foi aí onde os lugares ásperos foram aplainados. Foi aí onde os lugares elevados foram abatidos. Don't you think you got Abraham to your father? Don't begin to tell me that kind of stuff. Because God's able these stones to rise children of Abraham. The high places are brought down. Oh! That's it. Yes. See the difference? He said that's what would take place. Não penseis que tendes por pai a Abraão, não comeceis a dizer-me esse tipo de coisa, porque mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Os lugares elevados foram abatidos. Oh, que coisa! É isto, sim. Está vendo a diferença? Ele disse que é isso o que aconteceria. And when they come, they thought, oh my, they're just ready to receive him if he come to their own organization. But because he come like that in such a simple way. E quando vieram, eles pensaram, oh, que coisa, eles estavam prontos a recebê-lo se ele viesse à própria organização deles. Mas porque ele veio daquele jeito, de maneira tão simples. Yet, in interpreting the scriptures, the high places was made low. Amen. They didn't want to accept it, but they was. Amen. Ainda assim, interpretando as Escrituras, os lugares elevados foram abatidos. Eles não queriam aceitar isto, mas eles foram. Boy, he shaved them off. He shook the hide right off of them and said, you bunch of vipers, you snakes in the grass. I'll tell you, the axe is laid to the root of the tree. And every tree that won't bring forth the fruits, just cut down and cast into the fire. Ora, ele os repreendeu, ele os censurou severamente. Disse, bando de víboras, traiçoeiros. Eu vos digo, está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir os frutos é cortada e lançada no fogo. I indeed will baptize you with water, but there's coming one after me who's mightier than I. He'll baptize you with the Holy Ghost and fire, and his fan is in his hand. Eu, em verdade, vos batizarei com água, mas vem um após mim, o qual é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tem a pá. He'll thoroughly purge the floors, and he'll burn up the chaff and take the wheat to the garner. Ele limpará a sua eira, e ele irá queimará a palha, e recolherá o trigo no celeiro. Amém. That was when the rough places was made plain. But the people didn't get it. But it's just exactly with the word. Just exactly the way the word said it. Foi aí quando os lugares ásperos foram aplainados. Veja, mas o povo não compreendeu, mas estava exatamente de acordo com a palavra, exatamente da maneira como a palavra disse. So simple that they missed it. They missed it.
Don't you be that blind. Don't you be that blind. Tão simples que falharam em entender. Eles falharam em ver. Não seja você cego assim, está vendo? Não seja você cego assim. So, listen, now, they missed it. He was so simple for their common beliefs of such a person that he missed it. Again, what was it? God, which is the Word, hiding in simplicity. Not a priest with his collar turned around, with smart education. Então, escute agora. Eles falharam em entender. Ele era tão simples para suas crenças comuns e tal pessoa que não se entendeu. Novamente, que foi isto? Deus, que é a palavra, escondendo-se em simplicidade, não um sacerdote empolado, que era inteligente, escolaridade. Jesus asked him the same thing. He said, what did you go out to see? When John's disciples come over. He said, what did you go to see? Did you go to see a man dressed with a priest robe on, and soft clothing? He said, that kind of a preacher? Jesus lhes perguntou a mesma coisa. Ele disse, que fostes ver? Quando os discípulos de João vieram, disse, que fostes ver? Fostes ver um homem vestido com um manto sacerdotal, você sabe, roupas delicadas. Ele disse, esse tipo de pregador? He said, did you go to see that? He said, no. Them kind kiss the babies and, bury the dead. They don't know nothing about a two-handed sword on the battlefront. Ele disse, fostes ver isso? Disse, não, esse tipo é que dá beijo nos bebês e você sabe. E faz o enterro dos mortos, eles nada sabem sobre uma espada que se maneja com as duas mãos na frente de batalha. They out there some intellectual speech to some Kiwanis club or something, they are right there. Eles estavam lá com algum discurso intelectual para algum clube Kiwanis ou algo assim, você sabe. Quanto a isso, tudo bem. But when it comes out there to battle, to face it, they know nothing about it. Because they're king's palaces. They fool around that kind of celebrity. Mas quando se trata de saírem lá na batalha, de enfrentá-la, eles nada sabem sobre isto. Eles estão nos palácios dos reis, eles ficam perdendo tempo com esse tipo de pessoas célebres. But so then what did you go to see? Did you go to see a reed shaking with any wind? A man that could say... Mas disse então que fostes ver uma cana agitada por qualquer vento? Um homem que poderia dizer... Somebody say, you belong to the oneness, but if you'll come over here at the assemblies, I'll tell you what I do, we'll make it, I think we'll do that. Alguém diz, você sabe, você pertence aos unitários, mas se vier aqui para as assembleias, vou lhe dizer o que farei. Nós iremos fazer isto. Creio que farei isso. A reed shaking, not John. No. If you'll come be a Sadducee and not be a Pharisee or something, then you didn't see anybody shuck with the wind, not John. No, sir, brother. Not him. Uma cana agitada? João não. Não. Se você vier força do seu e não fariseu ou algo, então vocês não viram ninguém agitado pelo vento. João não. Não, senhor, irmão. Ele não. He said, then what did you go to see? A prophet? It'd take a prophet to do that. See? He said, now, that was the evidence of a prophet. See? The word of God with him. The word comes to the prophet. Ele disse, então o que fostes ver, um profeta? Seria necessário um profeta para fazer isso, veja. Ele disse, agora, aquela era a evidência de um profeta. Veja, a palavra de Deus com ele. A palavra vem ao profeta, está vendo? So what, you go to see a prophet? He said, yes, that's right. But I'll say to you even more than a prophet. For he was. Disse que fostes ver um profeta? Disse, sim, isso mesmo. Mas eu vos digo até mais do que profeta, porque ele era. Why was he more than a prophet? He was a messenger of the covenant. Sure he was. That bridged the way between law and grace. He was a keystone in there that had been spoke of. Porque ele era mais do que profeta? Ele era o anjo do concerto, sem dúvida que era, para fazer a ligação entre a lei e a graça. Ele era a pedra de amarração lá de que se tinha falado. He said, if you can receive it, this is he who the prophet spoke of. Amen. Behold, and I'll count three, I'll send my messenger before my face. And he'll prepare the way before me, see. Oh, he was so simple. God, again, hiding in simplicity. Ele disse, se podeis receber isto, este é aquele de quem o profeta falou.
eis que, em Malaquias 3, envio o meu anjo diante da minha face. Veja, e ele preparará o caminho diante de mim. Está vendo? Oh, ele era tão simples. Deus novamente ocultando-se em simplicidade. And watch what he done. He preached such a mighty Christ coming. He's got his fan in his hand. He's fanning his way. I mean, he'll thoroughly purge his floors. Então observe o que ele fez. Ele pregou de um tão poderoso Cristo que vinha. Em sua mão tem a pá. Ele está preparando o seu caminho, pois eu enfatizo, ele realmente limpará a sua eira. He'll take up the trash and sweep it out yonder and burn it. That's right. He'll gather up the green and take it into the garner. See, he was inspired. Ele pegará o lixo e o varrerá para fora e o queimará também. Isso mesmo. Ele recolherá o grão e o colocará no celeiro. Veja, ele estava inspirado. But when Jesus come, they're looking for, and all them apostles, you know, they're looking for a great something to come. My. Boy, he's coming, that's all there is to it. Boy, he'll be mighty. He'll kick them Romans off the face of the earth. My, he'll make them Greeks go this way and Romans go that when he comes. Mas quando Jesus veio, eles estavam esperando por... E todos aqueles apóstolos, você sabe, eles estavam esperando por alguma coisa grande por vir. Que coisa, que coisa! Ó, ele está vindo, é só isso. Que coisa, ele será poderoso, ele fará aqueles romanos desaparecerem da face da terra, que coisa. Ele fará aqueles gregos irem para este lado e romanos para aquele quando vier. When he comes, a little humble fellow being pushed around from one side to the other. What was it? God. Hiding himself. Hallelujah. Simplicity. Oh, my. Quando ele veio, um indivíduo humilde sendo empurrado de um lado para outro. Que foi isto? Deus ocultando-se em simplicidade. Oh, que coisa! Then he stood. In the sweet by we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by we shall meet that despised church. Hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our with the Lord's despised few. By faith I choose in the sweet by we shall meet on that beautiful shore in the sweet by we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. The sweet, our Dad, Howard, Edward, all your sainted friends who took the way back under a long time ago. In the sweet, yes, Lord.